Atrás, foi bênção, né? Glória a Deus, consagrou também o bispado e nós só temos que agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do homem de Deus. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dele e vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite aqui está teu servo, que vai ministrar a tua santa e inerrante palavra. Que o Senhor assim, meu Deus, possa abrir as comportas do céu. E nesta noite, Senhor, oramos para o Senhor repreender qualquer movimento da parte do adversário ou da carne. O Senhor possa repreender todo o mal. Que não haja nenhuma retaliação no mundo espiritual, meu Deus, contra o teu povo, por intermédio desse culto que está acontecendo aqui agora, mas que o Senhor nos cubra com o teu sangue carmesim. O Senhor possa, meu Deus, tomar ele nesta noite e abrir as comportas do céu para não abrir da sua boca, o Senhor encher com sua palavra e ele possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou em seu coração aqui nesta noite. Enquanto ele está, aleluia, pregando a tua palavra, te pedindo, meu Deus, a cura, aleluia, o milagre, a libertação, o Senhor vai operando e fazendo aquilo que te apraz para com o teu povo. Assim abençoamos a vida do teu servo e estamos atentos para ouvir a tua voz através do teu filho. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Bispo Germano, glória a Deus. Glória a Deus. Saudação de paz a todos, amém, queridos? Amém. Saudação de paz a todos, amém, queridos? Amém. Quantos estão felizes nessa noite com esse encerramento de campanha? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que encerramento de campanha, querido, é sempre uma grande bênção. Porque na campanha, muitos abrem a campanha, mas no final dela são poucos. Não é, bispo? Não é, bispo? O pessoal começa a campanha, inicia e há aquela unção, mas quando o negócio aperta, os irmãos fogem da batalha. Mas olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, irmão. Diga para ele, irmão. Hoje Deus procura um batalhão de soldados valentes. Tem soldado valente aí, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, sem mais delongas. Os que trouxeram seus exemplares da Bíblia cristã. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 10. Apocalipse 2, 10. Quem vai achando vai dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos procurando ainda, enquanto os irmãos procuram, já externo em nome de Jesus minha alegria por poder fazer presente aqui nessa noite. Convite dado esse ao meu amigo Bispo Josias. Quero dizer que o prazer é eu que está aqui. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Deus abençoe a vida de todos os membros dessa congregação. Glorifico a Deus também, aleluia, pela vida do levita Raiz Santos, né? Ele que nos tem dado a honra de sempre estar aí juntamente com a gente. No glória a Deus e aleluia. Do meu lado esquerdo também está o regional de Fortaleza, pastor Francisco Neto, é o nosso regional de Fortaleza, pela Diframin da Conadmib. Feliz também pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida do obreiro Alisson, da obreira Luana, eles também que fazem parte da D Tempo de Avivamento ali em Fortaleza. Que o nome do Senhor seja glorificado pela vida de todos. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz dessa forma: nada temais dessas coisas que pode padecer. Eis que o diabo enviará alguns entre vós ao cárcere, para que sejais provados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que sejais tentado, em uma grande tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga comigo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
da vida. Coloca a sua Bíblia sobre a cadeira, pega na mão do irmão que está do seu lado. Diga para ele nessa noite, irmão, não te preocupa. Diga para ele, irmão, não te preocupa. Diga, você não sai desse lugar da mesma forma que você veio. Não sei como se encontra o teu coração nessa noite, mas o Senhor já me faz saber que tem pessoas nessa noite que estão com suas batalhas tão travadas, aleluia, que nem perceberam a glória que já desceu sobre esta casa. Tem pessoas que estão, aleluia, com seus corações tão, aleluia, tristes, devido lutas e batalhas que você tem enfrentado. Mas meu Deus já desceu do céu, porque a palavra de Deus testifica dizendo que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no meio deles ele se faz presente. E Deus já está nesse lugar, nessa noite, aleluia, glória a Deus. Deus já está sobre o recinto, aleluia. E aquele que abrir a sua boca para adorar ao Senhor, já pode receber aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mas não fica sem sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já passeia em nosso meio. Quem pode sentir a presença de Deus, já abre a boca e começa a adorar a Ele aí. Quem já pode sentir a presença do Senhor, exalta o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai das luzes, diante, Senhor, da tua presença, aleluia, o Senhor reúne aqui, Senhor, na cidade do Eusébio, Pai querido, uma comitiva de adoradores, Senhor, e guerreiros que vão levantar a espada para a vitória nessa noite, porque os teus servos não voltarão para casa, aleluia, sem receber, aleluia, a vitória nessa noite. Eu já profetizo, Senhor, nessa noite, aleluia, que no decorrer, Senhor, desta mensagem, o Senhor tem a liberdade para passear e para tocar em quem o Senhor quiser. Se porventura, Espírito Santo de Deus, alguém no nosso meio está triste, ele possa sentir a tua presença, porque a tua palavra testifica dizendo que na tua presença há fartura de alegria. Por isso, Senhor, nessa noite, deixai-nos, Senhor, aleluia, nos regozijarmos da tua presença. Pai querido, onde houver um enfermo nessa noite, toca aqui agora. Onde houver, Senhor, uma enfermidade, Jesus, aleluia, que o Senhor toque agora, Senhor, na planta dos pés, até o fio do cabelo. Alabaia, andorevassuri, bicanda, alabaia, iricandorevassuri, bicando aérea. Pai querido, toca, Jesus, eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, recebe a tua cura aí agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo que toda enfermidade sobre a tua vida seja arrancado agora. Espírito Santo de Deus, não quero sair, Senhor, do que foi falado nessa noite. Eu te entrego, Senhor, a área financeira de cada um dos teus servos nesse exato momento. Pai querido, cada laço, Senhor, aleluia, que seja cortado, cada cadeia que seja quebrada, Senhor, nessa noite. Porque aonde houver um adorador, as portas não se ficam fechadas. Aonde houver, Senhor, um adorador, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a tua presença desce, e a tua palavra testifica dizendo, ó Deus, que o Senhor opera no meio dos louvores. Então não abrir e fechar de boca de cada servo teu nessa noite, não abrir e fechar de boca de cada serva tua nessa noite. Ouve cada grito de glória a Deus agora, ouve cada grito de aleluia agora, por intermédio deste louvor. Eu repreendo, Jesus, toda a escassez financeira na vida do teu servo. Pai querido, aleluia, eu profetizo, Jesus, que a vida do teu servo será próspera. Eu profetizo, recalabassuri bicandalabaia, iricandorevassuri bicandoéria, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que estava dando errado, a partir de hoje vai dar certo. Assim diz o Senhor, não te preocupa, Deus ouviu a tua oração, e o diabo não toca nas tuas finanças, porque as tuas finanças foram apresentadas diante do altar de Deus, diante do altar de Deus. Apresenta a Deus aí as suas finanças, abre a tua boca, não deixa eu orando sozinho, meu querido, abre a tua boca. Não deixa eu adorando sozinho, não, abre a tua boca.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o telefone vai tocar e a porta que estava fechada vai se abrir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se hoje está faltando, te prepara, porque amanhã você vai ter para abençoar. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos as bênçãos sem medidas naquilo, Senhor, que tua palavra nos ensina, que nós não correremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos que correrão atrás da gente. Ei, Jesus da glória, nós entregamos, Senhor, a vida da tua igreja. Nos enche, nos batiza, nos lapida, nos transforma, nos limpa. Faz, Espírito Santo de Deus, a tua vontade. Nós estamos aqui para te servir, e se somos servos teu, que seja feito a tua vontade em nossas vidas, Espírito Santo. A igreja repita comigo, diga: Senhor Deus. Diga: Senhor Deus, em tua presença eu entrego, digo, as minhas finanças. Diga: Senhor. Diga: Senhor, eu restauro um voto que eu fiz contigo. Diga: a partir de hoje eu serei fiel no pouco. Diga: e eu sei, Senhor, que no muito o Senhor há de me colocar. Diga comigo: e mesmo no muito eu ainda serei fiel a ti. E só noiva fiel ao Senhor levanta as duas mãos para os céus. Dê uma salva de palmas e glorifica a Deus aí, por favor. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: irmão. Diga para ele: irmão. Diga: não, converse comigo durante a mensagem. Glória a Deus. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais é a educação. E aprendi que quando alguém está falando com a gente tem que dar atenção. Estamos vivendo épocas difíceis, épocas em que a igreja perdeu o respeito diante de Deus. Vem para a igreja, mas não vem para a igreja para adorar. Vem para a igreja para preencher cadeira. Mas Deus não procura, aleluia, telespectador que veio para assistir nessa noite. A Bíblia nos ensina que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura pessoas, aleluia, que entram na sua presença e só com uma gota, aleluia, da sua unção, aleluia, já está profetizando, pulando, falando em línguas, aleluia, se derramando, pastor, aleluia, diante da presença dele. Tem pessoas sensíveis à presença de Deus. Quem é sensível à presença de Deus, deixa eu ver quem é sensível à presença de Deus. O irmão está do seu lado, diga: Deus vai tocar em ti hoje. Aleluia. Está pronto para ser tocado? Deus falou no meu coração que teve pessoas que vieram, aleluia, com enfermidade e já foi curado. Queridos, estamos diante de um final de campanha. Campanha essa em que eu acredito que durante, aleluia, as 6 sexta-feiras que passaram, aleluia, você ouviu muito acerca, aleluia, de finanças, acerca, aleluia, de dízimo, de oferta. Eu creio que durante os 6 dias de campanha, você ouviu muitos pregadores, aleluia, que subiram nesse altar, falando, aleluia, acerca, aleluia, de finanças. Mas eu não quero mudar o tema. Mas o Senhor me deu um tema, bispos, aleluia, acerca desta mensagem. E o tema da mensagem que Deus me deu foi fidelidade. Diga comigo: fidelidade. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: fidelidade. Mas se eu fosse fazer uma pergunta para você, que eu peço que você não se entregue, por favor. Mas se eu perguntasse até onde você é fiel a Deus, o que você poderia dizer nessa noite? Se eu perguntasse para você até onde vai a tua fidelidade,
Será que eu poderia, eu preciso tocar nesse assunto aqui hoje? Será que se eu falasse acerca de dízimos e ofertas, será que você tem sido agradecido a Deus diante disso mesmo? Faço das palavras do bispo as minhas também. Aleluia, falar de dízimo e oferta hoje dentro da igreja é difícil. E quando, aleluia, Deus me deu a palavra, bispo, e quando o Senhor me fez o convite, eu digo, Deus, tanto bispo como o Senhor me botou numa sinuca de bico hoje. Mas eu preciso falar aquilo que Deus mandou eu falar. Aleluia, não saí, aleluia, de Fortaleza para vir para cá. Aleluia, para pregar uma palavra linda. Aleluia, a ponto de iludibriar a sua vida. Mas se você não está fiel com Deus, não adianta a glória descer. Aleluia, se você não está fiel com Deus, aleluia, não adianta a unção descer, porque a unção até desce, mas você vai para casa vazio. Mas o propósito de Deus para a tua vida nessa noite não é que você saia cheio, mas o propósito de Deus para a tua vida é que você saia transformado. Aleluia. Porque todos os dias nós falamos, aleluia, acerca aleluia, de bênção, de unção. E o que é legal mesmo é que quando se fala em unção, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo exalta, todo mundo adora. Mas quando se fala, aleluia, em fidelidade, aí já é outro assunto. Estamos vivendo um dos piores tempos da igreja cristã. Você sabia disso? Eu costumo doutrinar, aleluia, lá na tempo de avivamento, que a igreja qual sou presidente. Eu costumo dizer que evangelho é renúncia. E se não existe renúncia, não existe evangelho. Estou acostumado a dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não adianta você ocupar uma cadeira ou levar, aleluia, um cargo eclesiástico, ou demonstrar uma carteirinha, aleluia, por exaltação, aleluia, méritas, aleluia, judiciárias. Mas o que adianta é você ser fiel a Deus em tudo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, ser fiel a Deus em tudo. E deixa eu te explicar um fato muito importante para a tua vida. Quem é fiel a Deus ama estar na presença de Deus. E quem ama estar na presença de Deus não perde culto. Aleluia, você sabia disso? Que quem ama a Deus não perde culto. Você sabia disso? Mas me chamaram para uma festa de aniversário, bispo Germano, é uma vez por ano apenas. É verdade. Mas quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua vida? Porque quando nós colocamos, aleluia, pastor, Deus em segundo plano da nossa vida, você também fica em segundo plano na vida de Deus. E se você não queira ficar em segundo plano da vida de Deus, querido, porque quando nós ficamos em segundo plano, aleluia, os projetos e as promessas dele não se cumprem sobre as nossas vidas. Talvez Deus prometeu muita coisa para você, talvez Deus disse que muitas coisas iriam acontecer, e você olha e pergunta, bispo Germano, mas por que essas coisas ainda não aconteceram? Duas coisas podem ter acontecido. A primeira coisa é que não é o tempo de Deus, você não está preparado para receber, então para de reclamar porque as coisas ainda não aconteceram. E o segundo plano é que você não tem sido fiel a Deus, e porque você não está sendo fiel, o Senhor não te abençoou ainda. Quantos votos, aleluia, os cristãos fazem com Deus todos os dias? Senhor, se tu me dá um trabalho, eu vou ser dizimista. E Deus abre a porta, mas nada acontece. Bispo Germano, eu quero que o senhor entenda o meu lado. Nós entendemos uma coisa, não quero seu dinheiro. E eu sei que a igreja local também não quer o seu dinheiro, mas a obra precisa do seu dinheiro. Aleluia. O aluguel, ou a reforma, ou qualquer coisa. Malaquias, aleluia, disse em seu livro, no capítulo 3, versículo de número 10, ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Sabe o que é mantimento? Diga comigo, mantimento. Repita comigo, diga mantimento. Significa sustento. E se não tem sustento, como é que a porta vai ficar aberta?
É uma matemática que nós devemos fazer. É ou não é? Eu sei que esse não é um assunto muito bom de ser tocado, irmãos. Eu sei que esse assunto, aleluia, de dízimo e oferta, não é um assunto que agrada muito o bispo Josias, aleluia, mas é um assunto que tem que ser falado, porque a Bíblia nos ensina que quem não dizima, quem não oferta é ladrão. E se bem sei também, a Bíblia nos testifica dizendo, aleluia, na lista daqueles que não subirão aos céus, e os primeiros da lista são os ladrões, são aqueles que roubam a obra de Deus. Ah, bispo Germano, mas o dinheiro é meu. Se Deus abençoou, você tem mínimo de dever de agradecer a Ele. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Fidelidade não é um assunto muito bom, irmãos. Porque fidelidade é um assunto que confronta. Confronta o que, bispo Germano? Confronta, aleluia, o nosso conforto. Tem crentes que já se decidiu, bispo Josias, só vai para o culto quando quer. É ou não é assim? Eu não vou hoje porque hoje o pregador é de casa. Mas quando o pregador for de fora, eu vou porque Deus vai falar comigo. E Deus está dizendo, eu quero que você renove a sua fidelidade comigo. Deus está falando com você nessa noite. Não é uma noite comum. É um final de campanha em que o Senhor exige uma única coisa de você. E o que é que Deus exige de mim, bispo Germano? Deus exige que você seja fiel no tudo. Você seja fiel no quê? Você seja fiel no tudo. É fácil? Se eu dissesse para você que seria fácil. Porque quando nós falamos acerca, aleluia, de fidelidade, nós falamos também acerca, aleluia, de obediência. Nós falamos acerca de honra. Nós falamos acerca de cuidados. Nós falamos acerca de confiança. Nós falamos acerca de acreditar. Isso tudo está vinculado, aleluia, glória a Deus, na palavra fidelidade. A Bíblia nos ensina que existe apenas dois senhores. Não existe outros. O mundo até inventa outros deuses. As religiões pagãs até inventam, aleluia, outros deuses. Mas Deus mesmo, aleluia, só existe um. Mas a Bíblia diz que só existe dois senhores. Quantos senhores eu falei? Dois senhores. A qual você, quando agrada um, você aborrece o outro. Não é assim? É como eu trabalhei numa empresa um tempo. Trabalhei numa empresa, ela tinha dois patrões, ela tinha dois donos. E de vez em quando um olhava para mim e dizia, Germano, faz isso. E eu fazia. Quando eu terminava, o outro dono chegava e dizia, Germano, quem mandou você fazer isso? Eu digo, foi o doutor fulano. Ele olhava para mim e disse, não, você fez errado. Chegou um ponto, aleluia, que um dos donos olharam para mim e disse, Germano, a gente não tem mais como trabalhar junto. Eu olhei para ele e disse, mas por que, doutor? Eu faço tudo que a empresa me manda. Ele diz, mas tudo que você faz me desagrada. Aprenda isso. Todas as vezes que nós agimos conforme o Espírito, nós agradamos a Deus. Todas as vezes que nós agimos conforme a carne, nós agradamos ao diabo. Esses são os dois senhores. Entenda uma coisa, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é você estar disposto a olhar para Deus e dizer, Senhor, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. É você olhar para Deus e dizer, Senhor, não faço eu, mas a minha vontade, mas eu faço a tua. É como foi pregado ontem na igreja lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você lutar contra a sua vontade, quando você não quiser vir para o culto, se ajeita e vem. Quando você não quiser ir para o evangelismo, se ajeita e vai. Estamos vivendo uma das épocas mais difíceis da igreja. Nunca se ouviu uma época de tanta desculpa para as igrejas. Não sei como andam as coisas aqui no Eusébio, mas lá em Fortaleza, alguns pastores, aleluia, que conversam bastante comigo, eles costumam dizer isso. Nunca vi uma época de tanto crente mentiroso.
Vai para a igreja? Não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Não vai para a igreja não vou para a igreja porque eu estou doente. Aí você vê o irmão online meia-noite. Que cansaço é esse? E fora isso, querido, vir para a igreja é uma dificuldade. Como é que para vir para a igreja é uma dificuldade? Se aqui você só vai vir sentar e ficar de pé algumas vezes. Ah, bispo, eu não vou porque eu estou cansado. Se Jesus voltar, a desculpa vai ser essa. É o que eu disse ontem, aleluia, no nosso culto de doutrina. Se Jesus voltasse, você vai olhar para ele e dizer: Jesus, volta depois porque agora eu estou cansado. Jesus, volta depois porque agora eu estou doente. Vai ser assim? Hã? Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: eu lhe respeito. Diga para ele: eu lhe respeito. Diga assim: mas para de dar desculpa para as coisas de Deus. Para de dar desculpa nas coisas de Deus, irmãos. A obra de Deus não se faz com seu líder. A obra de Deus se faz com a igreja e com quem aceita cargo dentro dela. Você sabia disso? É você estar disposto a olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te honrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então recebe o meu melhor, recebe a minha melhor adoração, recebe a minha melhor sugestão, recebe a minha melhor apresentação, porque o Senhor merece o meu melhor. É ou não é assim? Hã? Deus merece ou não merece o melhor? Deixa eu te esclarecer uma coisa. Jesus, o Deus carne, aleluia, quando habitou em nosso meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele não deu desculpa para dar sua vida por mim e por você. Ele deu desculpa? 3 anos de ministério. Segundo a teologia, 3 anos e 6 meses. Um ministério curto, mas um ministério marcado. Um ministério curto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus veio não para viver a vida dele. Jesus veio para viver a obra do Pai. Eu aprendi, bispos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quem tem amor, aleluia, em fazer a obra do Pai não dá desculpa. Eu já vi crente chegar na igreja queimando em febre, mas disse: eu só saio daqui com a minha cura. Eu já vi crente entrar dentro da igreja com problema, dizendo: eu só saio desse lugar quando o Senhor solucionar o meu problema. A igreja não é um prédio comum. A igreja é um local de solução. É um local que soluciona os nossos problemas. Quer ver? Tem pessoas que entraram aqui tristes, já estão alegres nessa noite com a presença de Deus. Tem pessoas que vieram enfermos, já estão curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que vieram na batalha e assim me manda te dizer: o teu Senhor te prepara. Você sai erguendo a bandeira da vitória. Mas seja fiel a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: seja fiel a Deus. Seja fiel em todos os propósitos. É fácil, não é? Porque de um lado tem os fiéis, do outro lado tem os infiéis. É ou não é assim? Hã? De um lado tem aqueles que gostam de fazer, do outro lado tem aqueles, aleluia, que gostam de atrapalhar. E eu vou falar, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Enquanto tem aqueles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que financeiramente gostam de abençoar a igreja, tem aqueles que falam mal disso. Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Se tu não vai abençoar, fica calado para não atrapalhar, aleluia, o projeto de Deus. Se tu não vai abençoar, fica calado. Não atrapalha a obra de Deus. Não atrapalha a obra dele. Muita gente vivendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
aleluia, lutas e provas, porque estão pagando com a sua língua. O propósito de um culto é local de adoração. Você não vem para este lugar para assistir, você vem para adorar. Como se dizia um pastor, aleluia, da mídia, tem gente que vem para a igreja porque pensa que esse lugar é um local de autoajuda. Mas a igreja não é um local de autoajuda. A igreja é um local de ajuda do alto. A igreja é um local que recebe ajuda do alto. Mas para você receber essa ajuda, você tem que deixar. Diga para o irmão que está do seu lado. Diga, quebranta teu coração, meu querido. Diga para ele, não seja coração de pedra. A desculpa, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Não me leve a mal pelo que eu vou falar, mas a desculpa de alguns crentes sem vergonha que não estão dentro da obra, atrapalhando a obra, Bispo Josias, é dizer, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e você vai para o inferno assim. Mas se você quer transformação, o Deus da transformação, Ele está na casa. Deus da transformação está na casa. Para com esse negócio de dizer que vai morrer assim, porque se você morrer assim, você vai para o inferno. Deus quer uma igreja fiel a Ele. E quem é fiel a Deus, aleluia, foca nele. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, não foque nos seus problemas. Diga, Deus é a solução dos seus problemas. Uricandalai, orevassuri, bicalabassuri, bicandalaia. Uricandorei, assuri, biendorei, gialai, oreassore, calabaia. A Bíblia nos ensina que um dia os discípulos estavam dentro do barco. Era noite. A Bíblia diz que de longe eles avistam uma pessoa. Detalhe, não era apenas o Jesus carnal, mas era o Jesus sobrenatural. A Bíblia nos ensina, aleluia, glória a Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, ele pairava por cima das águas. Aí tem pregador sem sentido que não entende a Bíblia, que diz Jesus não andou sobre as águas. Aquilo era figurativo, querido. Nós estamos falando de um homem com o poder de Deus, que um dia olhou para a tempestade e disse: acalma-te, ó vento, acalma-te, ó mar, e ele parou. Se ele mandou, aleluia, o vento e o mar parar, quem era ele para não dizer: mar, eu não quero afundar, que afirmamento que eu vou caminhar por cima dele agora. A Bíblia diz que Jesus vinha andando por cima das águas, os discípulos olharam de longe e se espantaram. Vamos ver, até eu e você se espantaria. Era ou não era? Imagina uma escuridão, lá vem um vulto branco andando em cima das águas. É uma visão bonita? Não. Você, eu e você fechava os olhos. Eita, o que é aquilo? Era ou não era? Os discípulos olham para o lado e para o outro e dizem assim: lá vem um fantasma. O outro diz: espera aí, não, porque está vendo ruim. Talvez ele olhe e diga assim: não, a tua vista está um pouco, deixa eu ver esse negócio. E quando ele vê de longe, ele se espanta dizendo: o que é isso? Aleluia, aí vem um fantasma, porque ninguém tem a capacidade de andar sobre as águas. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, não foram assustados, foi apavorados. Mas de repente uma voz soa de longe, uma alta voz diz para ele: te acalma, acalme-se. Eles olham e dizem assim: como assim? Eles se acalmam.
Ele olhando para ele, dizendo assim: olha, sou eu, Jesus. Sou eu quem? Sou eu quem? Olha para o irmão que está ao seu lado, diga assim: Jesus aparece onde a gente menos espera. Quem vai entender o mistério, Deus está dizendo: eu estava naquele quarto quando você estava chorando. Eu estava naquela sala quando tu estava em prantos. Eu estava lá em Devassuri, me calamassuri, me candária. Quando você se trancou dentro do banheiro para chorar, eu estava lá. Rigandoreba, Iori, Assuri, me calabai. Você não viu, Deus está dizendo, mas eu estava lá. Quer ver? Deus está dizendo assim: era de madrugada, só você chorava. Deus disse: eu vim na prova quando tu disse: Senhor, não sei se eu sou capaz de suportar. Mas Deus está dizendo: não dou provas grandes para soldados pequenos. Se a prova sobre a tua vida é grande, porque Deus conhece a tua capacidade, e por mais que tu diga que não vai suportar, meu Deus está dizendo: te prepara, você vai vencer. Está dizendo assim: filha, não é para a morte, é para o meu nome ser exaltado sobre a tua vida. Eu tenho contemplado as vossas lutas, e nos momentos mais difíceis tu disse: Senhor, eu estou só. Deus disse: não, eu estou contigo, disse o Senhor dos exércitos. Eu tenho visto que a tua força tem acabado, mas assim diz o Senhor: eu tenho ouvido a tua oração também, dizendo: Senhor, me ajuda. E assim diz o Senhor dos exércitos: hoje eu te restauro com meu sangue. Uriandorebai, onde calabassuri, me canta labaia. Deus disse assim: eu tenho muitos, aleluia, se divertindo com a tua situação. Tem gente que diz que tu ia desistir, mas Deus está dizendo assim: ó, se prepara, porque eu vou calar a boca de muita gente. Deus disse assim: eu vou mostrar a minha graça sobre a tua vida, porque não te chamei para a morte, diz o Senhor, eu te chamei para a vida. Seja fortalecida em Deus agora. Seja fortalecida em Deus agora. Não é mais a tua força, é a força de Deus. Seja fortalecida em Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse assim: até hoje o gigante te afrontou, mas assim diz o Senhor dos exércitos para ti: quando tu chegar em casa, Deus diz assim: olha, tu não vai ver mais aquele que te afrontou lá dentro, porque a minha paz, aleluia, opera sobre o teu lar por causa das tuas orações. Fica com a minha graça e a minha destra te sustenta. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos se espantaram, olharam para Jesus e disseram: é tu mesmo? O Senhor mais manda Pedro, olha e diz: Senhor, se és mesmo tu, dá uma palavra, diga comigo, uma palavra. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: você não precisa de muito. Diga
Diga para ele: você não precisa de muito. Diga assim: ó Deus, só basta lhe dar uma palavra. E a palavra que Deus revela à minha vida hoje sobre a tua vida é vencedor. Então não te preocupa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com essa luta. Não te preocupa com essa dificuldade. Você vai vencer. Calabasura e me calabar. Faça prova, eu gosto. Eu amo quando tem gente fazendo prova, bicho. Eu amo quando Deus fala e tem gente que faz prova. Porque a Bíblia manda a gente fazer prova. E Deus está dizendo assim: ó, porque tu fizeste prova, assim te digo eu, não te preocupa. Eu tomarei de conta aquela causa e eu te mostrarei ainda essa semana a minha resposta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí alguém pode olhar e dizer assim: bispo, mas hoje é sexta, a semana acaba amanhã. O Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que resolve em 7 dias. Mas é o Deus que se resolve também em 7 minutos. Aleluia. Alguém olha para Jesus e diz: Jesus, se for mesmo, Senhor, olha a dúvida. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: cuidado. Diga para ele: cuidado. Diga: cuidado. Diga: essa dúvida vai te atrapalhar muito. Quem deixa eu falar agora, diga glória a Deus. Deus está falando para uma pessoa que assim, ó, essa dúvida tem atrapalhado o teu casamento. Não sei quem é. Deus não me disse quem é. Mas tem pessoas com dúvidas, olhando e dizendo assim: eu vou ficar mesmo com essa mulher ou não vou? E Deus dizendo assim: acalma teu coração. Enquanto houver essa dúvida na tua vida, o teu casamento não vai para frente. Acaba essa dúvida na tua vida, homem. Aquieta-te, assim diz o Senhor. Aleluia. Deixa dessa dúvida, sai do muro. Diga para o irmão só do seu lado, diga: sai do muro. Diga para ele com fé, diga: sai do muro. Eu me lembro, aleluia, de uma certa história, bispo, em que tinha um grande muro. De um lado tinha os anjos e do outro lado do muro tinha os demônios. E em cima do muro tinha um homem. Não sei se os senhores já ouviram essa história. Mas diz, aleluia, glória a Deus, que os anjos clamavam, diziam: desce para cá, desce para cá, desce para cá. E o homem olhava para um lado, olhava para o outro, e os anjos dizendo: desce para cá, desce para cá. E esse homem ainda em cima do muro. Aí aleluia, um anjo percebe que os diabos não estão, aleluia, não estão chamando como eles também estão chamando. Aleluia. E um anjo vai até o outro lado, olha para o diabo e diz assim: nós estamos clamando, porque vocês também não clamam? Aí o diabo olhou para ele e disse: vocês não entenderam. Ele disse: como assim? Ele disse: o muro também é nosso. Saia do muro. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: saia do muro. Não tenha dúvida naquilo que Deus fez na sua vida. Não tenha dúvida naquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não tenha dúvidas. Ele não mudou. Ele abriu o mar no passado e até hoje Ele pode abrir se você quiser. É se você quiser. Aleluia, Jesus. Ele olhou e disse assim: manda uma palavra, Senhor, se és o mesmo. Jesus olhou e disse: Pedro, venha. Pedro o quê? Jesus disse: Pedro, olha para o irmão só lá, disse: Jesus disse. Diga: Jesus disse. Diga: Pedro, diga: venha. E a Bíblia diz que Pedro ousou. Diga comigo: ousou. E ele foi. E a Bíblia diz que quando ele pisou, a sua perna flutuou sobre as águas.
O segundo passo também foi tremendo. Mas a Bíblia diz que vieram as tempestades, os ventos fortes, e tirou a atenção de Pedro. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, não permita. Diga, não permita que nada tire o seu foco de Jesus. Porque a partir do momento que você tirar o foco de Jesus, você vai afundar. Porque Pedro afundou. E Pedro, quando começou a afundar, entrou em desespero. Senhor, me ajuda. Jesus chega para ele, vai, homem de pouca fé, levanta, vamos voltar para o barco. Entenda uma coisa, ser fiel a Deus é uma coisa difícil. Nós podemos ser fiéis a Deus, Bispo Germano, podemos, se nós quisermos. Tudo é uma questão de querer. Tudo é uma questão, aleluia, de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se auto-prontificar para isso. É como eu disse no começo, a obra de Deus não se faz sozinha. Tem muita gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querendo ser abençoado financeiramente, mas não tem coragem de dar uma oferta. Tem muita gente querendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ser abençoado, mas não é dizimista. A Bíblia nos ensina 4 demônios. Quantos demônios eu falei? João nos revela no capítulo de número 2 do seu livro, o livro do profeta João. No capítulo 2 ele diz que tem 4 demônios. 4 o quê? Que são colocados dentro da Bíblia como um gafanhoto. Por que como um gafanhoto, Bispo Germano? Porque gafanhoto é uma praga. Aonde os gafanhotos passam não fica nada. Mas a Bíblia nos ensina, Joel nos mostra isso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que existe 4 pragas. Diga comigo, cortador. Diga migrador. Diga devorador. E destruidor. Diga 4 demônios que não saem com jejum e oração. Não sai com propósitos. Sai com fidelidade. Quer ver uma prova? Talvez hoje você esteja vivendo isso. Os gafanhotos estão comendo as tuas finanças. Deixa eu te explicar. Teu salário não dá para nada. Tua vida financeira está amarrada. E quando você pensa que vai sobrar um pouquinho para você comprar alguma coisa por fora, você está devendo. É ou não é assim? Deixa eu te dizer, Deus esclareceu que tem 4 demônios na tua vida, porque você não tem sido fiel a Deus nessa questão. Eu sei que esse não é um fato muito bom de se ouvir, mas é preciso ouvir. Porque não adianta eu estar dentro da igreja, aleluia, sem propósito. Todas as vezes que o povo de Deus se reunia, tinha um propósito. Alguns eram para agradecer, outros eram para receber, outros, aleluia, glória a Deus, eram para dar, outros eram para ofertar, mas nunca se apresentavam diante de Deus sem nenhum propósito. Qual é o teu propósito nessa noite? Me responde isso. Qual é o teu propósito? Você veio para o culto porque o pregador era de fora. Foi assim? Aleluia. Você veio para o culto porque você simplesmente, aleluia, achava que quando chegasse aqui você iria receber a vitória ou receber as bênçãos. Meu Deus não abençoa gente fiel. Qual é o marido aqui? Os homens. Qual seriam os homens aqui que fiéis iriam amar uma esposa infiel? Uma esposa que não te respeita, não te honra, te julga, te joga para baixo. Uma esposa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, não te respeita em nenhum dos status, aleluia, do relacionamento. Você teria coragem de amar uma esposa, aleluia, que teria outros homens? Você teria coragem, marido, de amar? E agora eu faço a pergunta às esposas. Vocês teriam coragem de amar um homem desse?
Um casamento desse não prospera, porque aonde há infidelidade, não há prosperidade. Aprenda isso. Eu sei que esse não é um fato muito bom de ser ouvido, mas é a realidade, pessoal. Essa é a grande realidade. O Senhor Jesus, em sua palavra, disse: seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Não importa se seu dízimo, aleluia, são umas moedas. Até me lembro quando as pessoas se apresentaram diante de Jesus para dizimar e ofertar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tiveram a infelicidade de criar, aleluia, uma indagação entre eles, dizendo: quem foi que deu mais? Aí um olha e diz: eu dei mais. Por quê? Porque eu dei, aleluia, um pote de moedas. A outro olha e diz: não, está errado, eu dei mais porque eu dei uma sacola de moedas. Outro olha e diz: não, eu dei mais. Entenda uma coisa, não é a questão da quantidade, é da fidelidade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí eles olham e dizem: eu dei mais. Vamos logo perguntar para Jesus, porque Jesus já sobe, aí o tesoureiro já falou para ele quanto foi que deu o negócio aí. Eles olham para ele e dizem: Senhor, nos fala uma coisa, quem foi que te deu mais? Aí Jesus olha para eles e diz assim: sabe quem foi? Está vendo aquela senhorinha de cabelos brancos que mal consegue andar? Aí outro olha e diz: eu conheço, ela é viúva. É verdade, é ela mesmo. Jesus olha e diz: foi ela quem deu mais. Aí eles olham e dizem: Senhor, mas eu vi quando ela colocou oferta. Até eu dei mais do que ela. Aí ele vai olhar e Jesus disse assim: a diferença não é na quantidade, é que ela foi fiel. Enquanto tem uns que só tiram dízimo quando sobra, tem outros que tiram o dízimo em primeiro lugar, quando o salário vem na mão. Eu aprendi isso. Deus não merece o resto. Deus tem que receber as nossas primícias. Recebeu o salário, Senhor, eu vou tirar primeiro o dízimo. Não é igual, não, eu vou tirar isso, aquilo, isso, aquilo. Aí eu olho, ainda tem que dar o dízimo. Nem dê esse dízimo, pelo amor de Deus. Não tem o dízimo como obrigação, tem o dízimo como um dever seu, como dever da igreja. Se nós amamos a obra de Deus, nós sustentamos a obra de Deus. Estou dizendo isso porque eu faço parte daqueles pastores, irmãos, que não andam em carro novo às custas de irmão, não. Eu não sou daquele tipo de pastor que mora em mansão, aleluia, às custas de suor, não. Graças a Deus eu trabalho. Aleluia. E já disse para Deus: enquanto eu tiver força e vigor, eu quero trabalhar. Meu dinheiro é meu, dinheiro da obra é da obra. Sei que hoje a igreja está vivendo uma má fama por causa desses pastores, esses falsos doutrinadores que aplicam a doutrina da prosperidade quando eles são prósperos e a sua igreja é cada vez mais pobre. Eu não estou falando desse tipo de doutrina, entenda isso. Eu estou falando de uma obra necessitada e você ter a capacidade de abençoar. E você, em vez de pensar primeiro na obra de Deus e depois em você, você pensa primeiro em você e depois na obra de Deus. Não, mas eu tenho que sobrar de principalmente dezembro. Por que principalmente dezembro, Bispo Giacomo? Porque o que tem gente aí preocupada com roupa de ano novo, com roupa de Natal, está preocupada. Uma roupa para você é preocupação? Minha esposa não me deixa mentir. Eu passei 5 anos com o mesmo terno, sem nenhum exagero. Eu passei 5 anos, todo ano novo era ele lá. Os irmãos até brincavam, diziam: eita bispo, no dia que o senhor não vir, o terno chega aqui sozinho, ele já sabe o caminho da igreja. As minhas preocupações maiores, e a maior das minhas preocupações, não é como eu vou me vestir hoje para a glória de Deus. Isso para testemunhar, viu, irmãos?
Tenho 5 pás de terra completo lá em casa. Minha esposa não me deixa mentir. Para quem já andou, aleluia, com um buraco no fundo, sentindo o piso, aonde pisava, torcendo para não pisar na lama, porque se pisasse na lama entrava para dentro da meia. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 4, aleluia, pares de sapato, e cada um mais lindo do que o outro também. Mas isso eu testifico para os irmãos, que é pela questão da fidelidade. Quer bênção? Aprenda a ser fiel. Quer bênção? Aprenda a abençoar a obra de Deus, para que você seja abençoado. Porque se você é dizimista fiel, você é ofertante fiel, você pode olhar para Deus e dizer: Senhor, me abençoa, e o céu se abrirá para você, e derramarão as bênçãos do céu sobre a tua vida. Mas para isso, diga comigo, para isso, diga, é necessário ser fiel. Amém? Eu creio que a partir de hoje, se você fizer um novo voto com Deus, como nós fizemos em oração, eu só quero que os irmãos pratiquem esse novo voto que foi feito, de ser fiel a Deus no pouco, e assim ser fiel a Deus no muito, quando Deus te colocar também. Abençoar a obra de Deus, porque quem faz a obra de Deus sou eu e você. A igreja está precisando de cadeiras, é o meu dízimo, é o teu dízimo que estão comprando novas cadeiras. A igreja está precisando de ventilador, é o meu dízimo e o teu dízimo que compra um novo ventilador da igreja. A igreja está precisando de manutenção, é o meu dízimo, é o teu dízimo, é a tua oferta quem faz a manutenção da igreja. Mas se eu e você não somos fiéis em Deus, como é que a obra de Deus vai melhorar? E é interessante, bispo, eu costumo dizer que os que mais falam são os que menos dão. Não seja assim, seja fiel a partir de hoje. Na oração que nós fizemos, Senhor, nós estabelecemos um voto contigo, de a partir de hoje ser fiel com Deus, para assim ser quebrada toda dificuldade financeira na minha vida. E quem levanta a mão para receber em nome de Jesus. Porque eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que você será próspero na tua área financeira, em todas as áreas. Se hoje você tem dificuldade até para comer, eu já profetizo que amanhã você vai postar foto cantando aleluia, comendo nos melhores restaurantes, aleluia, do Eusébio, e você vai dizer: isso é para a glória de Deus. Só quem crê, aleluia, dê uma salva de palmas e glorifica a Deus aí, por favor. Eu agradeço a oportunidade, Bispo Jesus. Aleluia. Quem está feliz, irmão? Glória a Deus. Espírito Santo. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Palavra poderosa para os nossos corações. Final de campanha. Deus tem falado. Hoje foi o dia do Senhor mostrar como é que trabalha abençoando. Aleluia. Glória a Deus. É dando que se recebe. Glória a Deus. Né? É dando que se recebe. É a lei da semeadura. A gente planta fidelidade e colhe bênção e vitória. Amém? Glória a Deus. A gente vê isso aqui na vida de muitos irmãos. A gente olha no passado e olha para agora. A gente vê assim a bênção de Deus, não é? Eu quero aproveitar o momento e quero passar a oportunidade para o novo pastor Francisco Neto. Ele vai fazer essa oração. Se tem alguém para se reconciliar, se tem alguém para entregar a vida a Jesus,
O momento é esse, amém? Em nome de Jesus. Pastor Francisco Neto. Vamos encerrar o trabalho. Amém? Sim, senhor. Louvado seja Deus. Eu também quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Foi uma pregação maravilhosa, foi um culto maravilhoso, mas eu quero deixar um versículo para a meditação da igreja, em nome de Jesus. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo que nós devemos fazer, amados, tem que ser no temor do Senhor, porque a tua fidelidade é no temor ao Senhor. O que você for fazer, pode ser dentro da igreja, pode ser onde for, no seu trabalho, na sua casa, em todo lugar que você andar, tem que ser no temor do Senhor, amém? Glória a Deus, guarde isso em nome de Jesus. Quando chegar em casa, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. E como o pastor falou, o bispo falou, me perdoe, aquele que precisa de oração, eu nem quero que você venha aqui não, em nome de Jesus, porque Deus sabe quem você é diante. Glória a Deus. Você é diante dele. O que você faz diante dele, no teu trabalho, na tua casa, com a tua esposa, com o teu esposo, porque a fidelidade que ele está cobrando nesta noite é muito mais do que você imagina. Escrever tu Ramassura Manás, tua vida, Repalagassura Manás. Glória a Deus. E Tebanas, Turei Papapachevarigamanamanas. Porque sou o Deus que tudo vê, Repalamanava, Repapapachevarigamanás. Escrevejo diante de ti, Papapapapapapapapati, Repalagastura Manás. Uma responsabilidade que tenho te entregue, mas tu não tem visto. O meu temor tem calabarabará, siradi, barreca, tabanada, ti devarás diante de ti, para que tu vejas, remanabarava, que eu sou Deus da tua vida. Porque te leva nanás tua maná, tens em tu a malabanabaramanás uma falsa fidelidade, e papapá, porque não temes como deverias, remanavas. A tua pressa não me comove, é no meu tempo aí, porque assim diz eu na tua vida, farei conforme eu tenho planejado e não como tu tens planejado em Balagás, porque eu sou Deus na tua vida para o fazer. Lembra-te, eu tenho entregue, tira Lamanás, mas tu não recebeste, porque a dúvida no teu coração era, mas não fui eu que coloquei, mas eu sou Deus de certeza, eu sou Deus que coloca fé, eu sou Deus que faz maravilhas. Porque choras, porque gritas, mas o teu coração está longe. A tua boca fala mais alto do que tudo em ti. Que eu não me agrado. Quebrante palagassura maná tua vida diante de mim, e eu te responderei. Eis que está próximo a vida de meu filho. Nem isso tu acreditas. Não há demora, repalagas. É o tempo certo.
A minha palavra hoje foi falada, mas nem todos vão receber. Continuarão do mesmo jeito, porque o que eu tenho colocado no meio do meu povo é o meu Espírito Santo para o confirmar. Assim ficai na minha paz. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eis a tua igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo tem selado, Senhor. Eis a tua igreja, Senhor, meu Deus, que não foi homem que escolheu, Senhor, mas foi o Senhor que escolheu, Pai querido. A cada um dos teus servos que estão aqui, Senhor. A cada um dos teus servos, Senhor, que a prova maior que são teus é o teu Espírito Santo, Pai. Porque este é o único que pode provar, que pode mostrar que é o povo escolhido por Deus, é o povo que tem o Espírito Santo. E não confundam com falar em línguas, e não confundam com estar pulando, esperneando ou fazendo qualquer que seja o assunto. A única prova que és do Senhor é o Espírito Santo dele na tua vida e na minha, servo de Deus. Por isso, Pai querido, eu quero te pedir uma bênção especial. Senhor, eu sei que os horários já passaram. Eu sei que muitos estão desejando chegar em sua casa, mas Senhor, aquele que vai chegar em casa transformado pelo teu poder nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial, que seja repreendida agora toda dúvida, que seja repreendido todo mal, que seja repreendido tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando a vida, Senhor, espiritual do teu servo e da tua serva, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor, para que o teu povo ande para o seu lar, Senhor, de forma convicta de que o Senhor, nesta noite, fez um milagre na vida deles, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja glorificado em cada vida, Senhor. Para que o teu nome, Senhor, venha estar, Senhor, patente na vida de cada um. Para que Cristo viva em mim, não mais eu. Para que os homens e as mulheres, Senhor, possam enxergar Cristo em mim e não mais, Senhor, aquele homem, aquela mulher que morreu para o mundo e agora vive para Cristo. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. E assim fica, Senhor, abençoando, Senhor, a cada vida, a cada servo, a cada serva que está, Senhor, vivendo em fidelidade contigo. Não só na vida financeira, mas também na vida espiritual, Senhor. Porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E assim a igreja do Senhor, não o joio, mas a igreja do Senhor vive para te agradar, Pai querido. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Faça assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolação do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Os irmãos digam amém. Amém. Salve seu irmão com a paz do Senhor e diga: foi bom você ter vindo. Agradecemos a todos que estão aqui nesta noite. Glória a Deus.